Em busca de um ponta direita, Botafogo analisa TT do Panathinaikos, mas prioriza, segundo o site, um ponta misterioso. Quem será esse ponta misterioso? E ora, vejam só, o Botafogo, segundo pesquisa aí, né? Não é do Botafogo não, nem do Ibope, né? Do Globo, mais aí alguns institutos de pesquisa apontam que o Botafogo cresceu bastante a torcida e já tem quase o dobro da torcida do Fluminense, mostrando a verdade. Eu sempre falei que o Botafogo tem muito mais torcida que o Fluminense. Agora, talvez com a pesquisa do Globo, acreditem, né? Isso e muito mais. Tem aqui Globo Esporte, Jogo Aberto, tem aqui o do SBT Esportes Rio, tem Papo de Craque, tem muito conteúdo para vocês aqui, pra gente reagir sobre Botafogo e Corinthians. Já começando a virar um pouco ali a lente, os olhares para Botafogo e Red Bull Bragantino, né, amanhã pela Copa do Brasil, tá? Então vamos começar aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, Live Pix para ajudar o canal, Pix também no canal ali, rafaquense10@gmail.com. Aqui embaixo, link do canal reserva, canal principal, nosso Instagram, da Jet Sport com camisa do Fogão. Já tem a camisa nova listrada do Botafogo lá, a preta. Vai demorar mais um pouquinho, mas tá quase ficando nos trinks para entrar a camisa listradinha nova do ano 25-26, né? A nova camisa listrada do Botafogo no site. Tem também nosso... Acho que é isso, né? Acho que é isso. Tem nosso Pix lá também e muito mais. Ajude hypando o vídeo, por favor. Hype o vídeo, porque a plataforma quer que você hype os vídeos para ajudar o engajamento, senão ele começa a derrubar o alcance, tá? Dá o hype no nosso conteúdo aí e bora pro vídeo, depois a gente volta. E o Botafogo, hein? O Botafogo jogou em casa com o Corinthians ainda no sábado e só empatou. Você tá vendo esse torcedor aqui? Que tá na cara que é botafoguês? Nada abala alguém tão apaixonado assim, né? No meio de tantos torcedores, ele vem chegando sozinho no Nilton Santos. A gente já vai apresentá-lo antes do jogo começar. Esse aqui de costas é o Amauri. Tá escrito aqui. Tem o escudo do Botafogo gigante nas costas. Tem o escudo aqui também no pescoço. Mas a tatuagem mais emblemática deste cidadão tá aqui, ó. Na testa. Amauri, explica, o que foi isso? Eu separei da minha esposa, daí eu falei que eu ia tatuar meu corpo de Botafogo. Daí eu escrevi na testa, aqui é Botafogo. Você deixaria o seu marido tatuar na testa Botafogo assim? Não! Ele se separou e fez isso. Que isso? Agora eu tô solteiro, né? Tu que pediu pra separar? Mas ela que pediu, né? Foi mal. Fez o maior sucesso no Nilton. Aqui é muito Botafogo! Botafogo, rapaz. A gente trouxe um tatuador, você vai... Ih, cara, que mentira! Você vai tatuar a testa também? Eu vou tatuar a testa, não. Eu vou tatuar a barriga. A barriga? É. Cadê a barriga? Aqui. O Amauri tem 62 anos e mora em Paraty, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Que hora você saiu de casa hoje? Eu saí de casa às 11h30 e vim pra Angra e peguei o outro ônibus pra cá. Vamos ver o jogo então! Vamos ver o jogo? O Botafogo dominou o Corinthians no primeiro tempo. Fez 1-0 com um atacante Arthur Cabral, de cabeça. Só que no segundo tempo o Corinthians começou a jogar melhor. E aos 37 minutos, Memphis empatou o jogo. Final 1-1, empate frustrante para o Botafogo. Mas tudo bem, o Amauri segue à espera de uma vitória, de uma nova tatuagem também. E de quem sabe, um novo amor. Amauri vai ler a próxima tatuagem dele, qual vai ser? Meu grande amor é o Botafogo. O outro me deixou. Aí não dá, Amauri. Oh, meu Deus, meu Fogão ficou no empate em casa com o Corinthians. Fez um primeiro tempo avassalador, mas no segundo deu mole, deixou empatar e perdeu um pouquinho nessa rodada a chance de se aproximar mais da liderança, Rodrigo. Jogou em casa e o Botafogo começou atacando. Montoro teve uma oportunidade e Hugo defendeu. Alex Telles levanta uma bola na área e, de novo, o camisa 8 arrisca de cabeça. O time insistia e, após jogada trabalhada, Nilton lança essa bomba e, mais uma vez, Hugo se destaca. Até que, depois de cruzamento de Matheus Ponte, Arthur Cabral aparece para cabecear e abrir o placar. Segundo tempo, e o alvinegro ainda colocava pressão. Matheus Ponte chega perto.
O Corinthians responde com Breno Bidon. Yuri Alberto manda uma bola nas mãos de John. E de novo, o camisa 9 do Timão fica cara a cara com o gol, mas perde. Só que o Corinthians tentava, até que após cruzamento na área, a bola sobra com Depay, que manda direto para o fundo da rede. Final, Botafogo 1, Corinthians também 1. Bom, qual é a sua notícia boa que você falou, Venê? Não é que seja notícia boa, eu prefiro enxergar o copo meio cheio nessa situação do Botafogo. Óbvio que você tropeçar em casa não é um resultado bom, ainda mais diante de um Corinthians que não vive um bom momento e que entrou com o time reserva. Só no segundo tempo que o Dorival acabou botando a cavalaria. No intervalo mesmo, exatamente, né? Mudou 4 peças. Botou o Memphis, botou o Yuri Alberto, que voltou muito bem, inclusive. Mateuzinho. Mas qual é o copo meio cheio que eu vejo? O primeiro tempo do Botafogo foi muito bom. Muito bom mesmo, eu acho que serve disso, porque a gente está falando de um treinador que acabou de chegar ao Botafogo, ou seja, ele ainda está colocando a metodologia dele de trabalho ao elenco do Botafogo. Então eu prefiro enxergar dessa forma. Você tropeçar em casa, repito, não é nada bom, mas a forma como o Botafogo jogou no primeiro tempo mostra que está no caminho certo, ou seja, está tendo uma evolução. Mas claro, fica a crítica, você não pode perder essa quantidade de gols que em determinado momento vai fazer falta, como fez para o próprio Botafogo nesse duelo com o Corinthians. Muito bem, e aí eu trocaria toda essa beleza plástica do primeiro tempo por uma vitória, claro, tá? Isso é óbvio. Mas realmente desfrutei do Botafogo no primeiro tempo, que fez um primeiro tempo bem belo e eu fiquei bem animada. Talvez isso me frustrou, porque eu achei que ia ser um placar bem elástico e acabou tomando o empate. Agora o Fluminense. Entraram em campo no sábado e assim... Eu apresentei o Troca, né? E muita coisa estava voltada ali para o debate de Corinthians e Palmeiras se preparando para o confronto de terça-feira. Quarta-feira? Confronto de quarta. E não dá para ser diferente, né? A gente sabe o peso que tem um jogo desse por aqui, num caráter eliminatório. Então, o São Paulo entra em campo no domingo porque joga na quinta contra o Atlético Paranaense. E aí, como tem o derby da Copa do Brasil na quarta, tanto Palmeiras quanto Corinthians jogaram no sábado em contextos diferentes, né? A gente está vendo aí o empate entre Corinthians e Botafogo no Newton Santos e foi um jogo onde o torcedor ficou muito preocupado. Já estava preocupado vendo o time titular jogar. E aí, no primeiro tempo, com tantos reservas, foi um jogo para se esquecer. Não à toa, o Dorival, logo no intervalo, já faz 4 trocas, volta com o Mateuzinho, com o Bidon, com o Memphis. E aí o destaque para o retorno do Yuri Alberto, né? Que era aguardado já para esse jogo de quarta-feira, mas seria muito ruim se ele voltasse já na quarta-feira para ter os primeiros minutos depois da lesão. Então ele entra para jogar o segundo tempo contra o Botafogo. E aí a expectativa é de que ele possa até, quem sabe, ser titular na quarta-feira e pela primeira vez o Dorival podendo contar com o tão aguardado trio do meio para o ataque, com Garro, Memphis e Yuri Alberto. Dá para dizer que, pelo que foi o jogo, especialmente o primeiro tempo, poupando titulares, jogando com reservas e tendo uma primeira etapa muito abaixo, dá para dizer que esse ponto foi comemorado pelo Corinthians, que descansou alguns jogadores, não foi derrotado e que vai poder contar com o Yuri Alberto e com força praticamente máxima para quarta-feira. Nesse jogo contra o Palmeiras, que recebeu o Grêmio em casa, e a expectativa era de até uma certa tranquilidade, porque com 3 minutos de jogo o Palmeiras abre o placar com o Facundo Torres, mas depois tirou o pé do acelerador completamente, né? Então, os dois times tendo o mesmo tempo para descansar os seus atletas, para esse derby de quarta-feira, o primeiro jogo na arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, e o Palmeiras decidindo a parada em casa. Gol do Memphis Depay, que acabou dando um empate para o Corinthians, que contou com muitos jovens, né? Bahia no meio campo, Léo Maná, Pedro Choca voltando a jogar depois de muito tempo. Então, pelo contexto, pelo que foi a escalação inicial e principalmente o primeiro tempo, dá para dizer, Barreto, que esse empate do Corinthians foi bastante comemorado. E o Palmeiras abrindo o placar logo cedo. 2 tempos totalmente opostos. Gostei da primeira parte. Temos que jogar assim, porque jogamos com um bom ritmo de jogo. Os donos da casa dominaram as ações da partida. De meia distância, Newton testou o Hugo. 6 minutos depois, os toques de cabeça confundiram o goleiro. Arthur Cabral, 1-0. No intervalo, a ousadia de Dorival Júnior foi fundamental para o desfecho da partida. Foram 4 substituições de uma só vez. Bidon, Mateuzinho, Memphis e Yuri Alberto, voltando de lesão,
entraram em campo. É sempre muito difícil jogar aqui para mim, então, pelo gramado e nesse retorno, no retorno de uma fratura de uma coluna. O camisa 9 teve a primeira chance de cabeça. Na sequência, Bidon tentou uma pancada. Na saída errada de John, Memphis perdeu a chance de empatar. Oportunidade desperdiçada também por Yuri Alberto aos 27. E novamente, em um lance inacreditável, aos 30 minutos. Sabe sobre os opostos? Então, diferente do primeiro tempo, o Botafogo só atacou aos 36 da etapa final. Cuiabano pra fora. E a resposta de Memphis Depay foi fatal. Tudo igual. Foi um jogo completamente diferente, a equipe está de parabéns, os jogadores fizeram muito daquilo que foi solicitado. O resultado mantém a invencibilidade de David Ancelotti. Desde que assumiu o Botafogo, foram 4 jogos, sendo 2 vitórias e 2 empates. Acontece que o tapetinho não está trazendo sorte para o treinador italiano. Os 2 resultados, sem conquistar os 3 pontos, foram justamente aqui, no estádio Newton Santos. Primeira meia hora muito boa, jogamos um bom futebol, acho que também gastamos muita energia e não sacamos o resultado que acho que merecíamos. Olha, o português do David Ancelotti está perfeito. O futebol do primeiro tempo do Botafogo foi perfeito na segunda etapa, quando o Corinthians colocou 4 jogadores mais competitivos, de mais qualidade. E eu falo do Yuri, que voltou depois de muito tempo, o Memphis, que fez o gol, não é? O Bidon também, que é um jogador que faz a diferença, e o Mateuzinho. O time melhorou. E aí, Ronaldão? E aí que o primeiro gol do Botafogo, ninguém falou, pra mim foi regular. Teve um empurrão do atacante em cima do Tchoca. Olha lá o lance, ó. Ele empurra, tira o zagueiro da jogada e faz o gol de cabeça. O VAR não viu, o juiz não viu, gol do Botafogo. Mas a gente tá de olho. Agora, e estamos de olho também no Dorival, hein? Por quê? Porque não se brinca com o Botafogo, gente. Você não pode brincar com os caras lá. Encolher o Maná, uma defesa totalmente batendo cabeça e o time totalmente ali, do lado do Hugo. O time do Corinthians jogou do lado do Hugo no primeiro tempo. No segundo tempo ele fez o óbvio, colocou os caras pra jogar. Falou, gente, olha o que está acontecendo aqui. Vamos lá, vamos, Yuri. Pode perder gol à vontade, filho, que hoje você vai fazer. O Memphis, entra lá, desenrola, Bidon. Porque você não pode brincar, o futebol não se brinca. E o Dorival tá brincando com o futebol. Nas escalações, na forma de colocar o time. Depois ele fica com a mão fazendo assim com a mão, ó. Ele põe o time tudo lá atrás e brinca assim, ó. Sai, não adianta, mas irmão. Foi ele que colocou o time lá atrás, irmão? Foi que o Botafogo não, foi a minha mãe. Não, o Botafogo pressionou? Não, minha mãe falou, o time vai atrás. Você acha que o treinador vai querer colocar os outros jogadores lá, irmão? Quando ele entra com o Maná, ele coloca mais um cara pra fazer a cobertura dele, porque ele não consegue atacar e não consegue defender. Então ele já fica com o lado direito penso. Então o que ele vai fazer? O time vai recuar. Porque não tem como. Aí no mano a mano os caras começam a pegar a bola. E é inadmissível o Angeleri jogar menos que Bidu e que Hugo. Não é possível que esse Angeleri ele parou de jogar. Então tem que colocar o cara pra jogar, irmão. Aí depois ele tocou o Bidu, dois do lado esquerdo. O Dorival deve estar tomando água da chuva estragada. Não tem elenco, Ronaldo. O elenco tá difícil. Aí você reclama do Mateuzinho, quando não é ele, é o Manaus. O Ramon foi campeão com esse time aí. Que você vê o time, pelo menos. Com o Ramon de Cabral aqui, com algumas coisas que ele fazia. Mas ele tinha um time. O Corinthians não tem um time. Dorival, você tem que ter um time. Você tem um time lá. Aí se machucar, você troca a peça, filho. Você não mexe no time todo, meu filho. Nos outros times ele não errava, velho. No Flamengo ele não errou, no São Paulo ele não errou, no Ceará você não errou. Agora no Corinthians você tá uma... É todo final de semana, é todo jogo do Corinthians, você tá com... Esse cara é pau maluco, velho. Agora, Chico, tem um detalhe. Ele pensou na Copa do Brasil, nitidamente, no confronto diante do Palmeiras, do Edu. A questão é que o Palmeiras não poupou, né? Aí fica essa dúvida. Por que o Corinthians preserva se o Palmeiras não precisou? Depois a gente vai falar do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras preservou, sim, mas de outra maneira. A questão é que ele disse que não tinha como, pelo nível de desgaste. É que a gente recém voltou de férias, um tempo de parada. A gente não imagina que no quarto, quinto jogo você já precise preservar tanto. E futebol é qualidade, gente. Ele bota 4 caras no segundo tempo. Preservar o quê? Ficou 30 dias parado.
errado, velho. Eu também Depois fala que é negócio de cara. Mas Olha, eu não vamos tenho os ter que dados, poupar né, na cara. Ronaldo? Daqui a pouco Peraí, os caras velho. estão com desgaste, não sei, eu não sei. Ele Joga no visivelmente... sábado, não consegue jogar na quarta-feira? Mas então é que o cara assim, não é atleta. o Yuri não ia jogar 90. O Yuri voltando de 50 dias não ia jogar 90, ia jogar 45. O Memphis é um cara que você precisa preparar para o grande jogo, ele já não é mais menino. E aí quando você vai para a reposição é Thales e Romero. Esse é o problema do Corinthians. Quando não é o Mateuzinho, é o Léo Maná. Então assim, tem uma dificuldade de elenco e tem um nível de desgaste que ele achou melhor preparar o jogo dessa maneira. No segundo tempo, o Corinthians foi muito superior, mas também porque reforçou o time, né? Edu, só para arrematar, mas no final esse empate fora de casa pro Corinthians não ficou tão ruim. Não, foi ótimo, principalmente com o Botafogo, um dos candidatos aí ao título do Campeonato Brasileiro, Renato. Então você vê que competiu no segundo tempo. Isso fez com que o Corinthians criasse dificuldade para a equipe do Botafogo. E o Botafogo também tirou um pouquinho do pé, não conseguiu desempenhar um bom futebol no segundo tempo. Então, eu acho que foi um bom resultado para a equipe do Corinthians. Muito bem, seguinte. Do atacante que empurrou o Choca. Só chora. Mas isso aí tudo bem, não vou reclamar. Era o Daronco? Não, era um outro juiz da Ronaldo, faltou uma malandragenzinha do Choca, né? Se ele cai ali, não, se ele cai, você fala que ele tava simulando. Não, aí o VAR poderia... O que aconteceu? Ele não caiu. Se ele cai, fala, ele simulou. O empurrão foi tudo isso. Mas é falta, é irregularidade. Tá aí o lance, Rona. Então, irregularidade. Pelo amor de Deus, velho. Agora, pelo amor de Deus, dá uma vergonha na cara. Filho, Maná. Para com isso. Olha o atacante de frente, filho. O seu lateral, se olhar o atacante de frente, você não pode ficar fora do campo. Onde você tá aí agora, no finalzinho, quer ver, ó? Onde você tá aí, ó? Você tá fora do campo, ó, dá uma olhada. Aí não vai fazer nada aí. Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso. Fora do campo, não adianta nada. Com o Maná não dá. Porque sempre, né, do Bandá tal. Mas com o Maná não dá, né? Eu vou falar um negócio pra você. É impressionante. Essa foi boa, essa foi do Batman. É impressionante. O menino é um menino, né? Um menino, uma criança e tal, mas é muito mal. Tem que alguém falar com ele, porque ele viu que tava o Maná no jogo, ele se jogou na bola. Se desesperou. Ele falou, Maná. Uma coisa ridícula que aconteceu aí. O Hugo falhou, o Maná falhou, o Choca falhou, todo mundo falhou. Mas pro Ronaldo foi a arbitragem. Já vai chorar na cama. Agora só vou falar uma coisa. Time que poupa contra o Botafogo pode não se dar bem. O Inter foi lá poupando todo mundo, tomou 4. O Inter? Isso é uma vergonha. No Rio, Roger Machado, achando que o nosso elenco segura. Aí, o Corinthians no primeiro tempo resolveu poupar. Gente, foi uma sacola, um sacode do Botafogo. Só que aí, quando vem o segundo tempo, ele coloca o Memphis, o Yuri volta, o Bidon é acionado, assim como o Mateuzinho, melhora a qualidade. E o Botafogo, que perdeu 600 gols, perdeu a chance também de ganhar o jogo. E o Yuri perdeu o gol que poderia dar vitória. Não, mas E o Yuri perdeu o gol que poderia dar vitória pro Corinthians. A gente entende 50 dias parado, mas você vê, né? A presença do Yuri. Eu nunca vi você falar do Romero quando ele tava perdendo gols. Nossa, acabei com ele. Ele perdeu 3 gols que ele não podia perder. Lamentável. Mas ele não podia ter saído, hein? Mas o Yuri que era pra ter saído. Mas o Yuri, por exemplo, a presença dele já mudou o lado ofensivo do Corinthians positivamente. É um cara que já se deslocou, já saiu. E a bola que ele entregou pro Memphis ali, uma bobeira do John, isso ninguém fala. Não, nós estamos falando, estamos elogiando ele, inclusive. Se você deixar a gente falar, a gente vai elogiar ele. Ele perdeu um gol, mas ele é fundamental pro ataque do Corinthians. Ele não pode ficar fora do Corinthians. Agora, ô Dorival, entrar com o time reserva, Dorival. Você tá de brincadeira jogando sábado pra um jogo que vai ser na quarta-feira. Se ele eliminar o Palmeiras, todo mundo vai elogiar. Entendeu? Fez certo. Fez certo nada. Vocês, na verdade, vocês corintianos tinham que estar comemorando aqui agora, cara. Eu estou porque a Renata falando do Yuri. A Renata me fez ver o Yuri com outros olhos. E não precisa me seguir, não, Yuri. Eu não quero que você me siga, não, sabe por quê? Eu não sou novela. Maluco, hein? Levou pro coração. Se ele fizer gols, tá ótimo, né, Ronaldo? Se ele fizer gol, tá bom, bebê? Agora, gente, eu só quero isso também no meu time. Quarta-feira ele vai 2. Pronto, nós vamos falar dele, vamos falar bem dele aqui. Eu e você. Parou de seguir, Ronaldo? Parou de me seguir, isso aqui é Não acredito. Agora, Renata, se o Alisson faz uma coisa dessa no gol, hein? O que o Ronaldo ia falar? Hein? O quê? A saída do Hugo, do gol. A saída do Hugo. O gol do Botafogo. Faz isso? É verdade. Eu ia falar bem dele. Eu sempre falo bem dele aqui. A trave ali. Aliás, olha lá, gente. Eu não falo bem dele aqui? Não, Botafogo fez 1-2 dentro da área do Corinthians várias vezes. Fez 1-2, que é um básico, assim, dentro da área do Corinthians. Vocês já viram uma diferença nesse Botafogo do David Ancelotti? Vocês já acham que já é um time com personalidade, com cara do treinador, ou ainda é muito cedo, hein, Edu? Eu acho muito cedo, Renata, até porque ele está conhecendo ainda o nosso futebol brasileiro, como que é jogar quarta, domingo, viagem lá pro Nordeste, vai pro Sul. Então é muito difícil. Agora, o Botafogo tem um elenco também que tem que jogar mais.
Eu acho que o jogo com o Corinthians teria que ter ganho esse jogo dentro de casa. Um empate com um sabor de derrota, principalmente da colocação e as pretensões da equipe do Botafogo dentro do campeonato. Olha, o Marcelão, que é o cara mais corintiano que eu conheço, acabou de mostrar o lance. O que o Hugo tava agarrando na rede, Chico? Ele esperava o cabeceio. O argumento do Ronaldo é que ele viu o Léo Maná na jogada, se desesperou e abraçou. Riu de trave, abraçou tudo, mas ele falhou assim, né? Nessa saída ali, né? Todo mundo falhou aí. Mas foi falta no Tchoca, velho. Não foi nesse lance aí, é o lance do gol. Peraí. É o lance do gol. Não é esse aí. E o placar moral desse jogo era 2-1. Essa rodada pros goleiros também não foi tão boa assim, não. Bruno Ferreira do Ceará. Mas aí você não fala. Olha o gol que o Memphis Você só fala do Yuri. O Brazão, que é um baita goleiro, um dos melhores. O Yuri pressiona o John, ele sai jogando errado. Olha. A imagem de trás, ela é simbólica. Vocês viram a falta aí, ainda bem que vocês viram a falta. Cadê a falta? Vamos ver. Vocês viram a falta lá. Como é chorando, velho. Olha, tá dentro do gol. Tá vendo? Caiu dentro do gol. Vocês viram a falta. Não viram a falta. Olha. Aí. Parece Homem-Aranha. Vai academia, irmão. Vocês viram o Hugo dentro do gol e não viram a falta? Aí, pá. Marco Aurélio Cunha, alguma coisa a acrescentar desse lance? Foi meio bizarro, mas meio de desespero mesmo. Esse lance de jogo amador, né? Eu entendo, é desespero. O goleiro não sabe onde ele tá, a bola passa por cima. São erros que acontecem no futebol. Esse fim de semana foi o Brazão, foi o goleiro do Ceará, que me foge o nome, foi o Hugo. Teve muita Bruno falha. Ferreira, Ferreira, perdão. O Arthur Cabral, o Corinthians tentou contratar, mas ele custa 20 milhões de euros. O Rafael com o bracinho curto naquela bola que ele tomou um gol. Você não vai falar dele também, não? Eu adoro provocar o Ronaldo, mas eu achei um super resultado do Corinthians pelas circunstâncias de Copa do Brasil e de jogar no Rio de Janeiro. Mais demérito do Botafogo do que mérito do Corinthians. Aquela que o Yuri deixou o Memphis na cara. Era pra ser um 5. Vamos fazer o seguinte, mais um zap e a gente parte pro fogão. 99557-1013. Papo de craque 1. Fala, Azevedo. Opa! O Botafogo está correndo por fora, feito um páreo de corrida de cavalo, para atropelar no final, e o campeonato chegará com certeza. Meu nome é Roberto, gostaria de concorrer ao voucher da barbearia do Zé. Abraços. Abraços, valeu, tá concorrendo, boa sorte. Então o fogão do Roberto é com você, Rodrigo Brandão. Pois é, Azevedo, foram dois Botafogos bem diferentes que entraram em campo no último sábado, o do primeiro e o do segundo tempo. No primeiro tempo, uma equipe vibrante, uma equipe intensa, que pressionou o tempo todo, criou oportunidades, mas fez apenas um gol. No segundo tempo, o time foi o oposto, permitiu o domínio do Corinthians e acabou sofrendo o empate, frustrando mais uma vez os pouco mais de 31 mil torcedores que estiveram presentes no Newton Santos. Mais um tropeço dentro de casa que fez com que o Botafogo caísse uma posição na tabela de classificação. O time vai a 26 pontos e agora ocupa a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. O técnico David Ancelotti reconheceu a queda de desempenho do time de um tempo para outro e considerou justo o resultado final. Primeiro, a primeira parte, primeira meia hora, muito boa. Jogamos um bom futebol. Acho que também gastamos muita energia e não sacamos o resultado que acho que merecíamos, porque o volume de jogo ha sido muito, temos que fazer mais goles com o volume de jogo que hemos feito. E a segunda foi mais difícil, os cambios deles aportaram muita energia e tivemos que defender mais, mas não foi suficiente, acho que o resultado é o resultado correto. Tá aí, portanto, a palavra do técnico italiano. O Botafogo só volta a campo pelo Brasileiro no próximo domingo. Vai jogar novamente no estádio Newton Santos contra o Cruzeiro. Agora, o foco passa a ser a Copa do Brasil. Amanhã tem o jogo de ida da fase oitavas de final contra o Red Bull Bragantino, também no estádio Newton Santos. Agora, o fim de semana também foi marcado, Azevedo, por notícias envolvendo possíveis saídas de 3 jogadores do Botafogo, do time titular: Vitinho, Marlon Freitas e Arthur. Sobre o lateral direito, o Burnley, da Inglaterra, quis recontratar o lateral do Botafogo. A
A gente lembra que ele foi contratado no ano passado, o Botafogo pagou 8 milhões de euros pelo jogador e a equipe inglesa quis pagar 4 milhões para trazê-lo de volta. O Botafogo, claro, não aceitou por entender que o Vitinho pode valer muito mais em uma futura negociação. O clube espera negociar por 3 ou 4 vezes mais o valor que o time inglês ofereceu. Já o Marlon Freitas recebeu uma proposta do Shabab Al-Ali, dos Emirados Árabes. O salário do jogador seria maior do que ele recebe hoje no Botafogo, mas o valor que o clube ofereceu foi de 2 milhões de dólares, muito abaixo, e o Botafogo sequer abriu negociações. Já o Arthur, de acordo com o nosso colega, o jornalista Caê Mota, recebeu uma proposta do Spartak de Moscou para voltar a jogar no futebol russo. A proposta foi de 15 milhões de euros, bem acima do valor que o Botafogo pagou ao Zenit. Mas não é vontade nem do Botafogo e nem do jogador sair nesse momento. O Botafogo busca um reforço para esse setor, que é um setor carente, não quer perder o Arthur. Já o jogador está habituado aqui no Rio de Janeiro, tem criança pequena, está feliz e não quer se transferir. Enfim, Azevedo, as propostas seguem aparecendo, mas pelo menos no caso desses 3, por enquanto, eles seguem no clube. Valeu, Azevedo. Valeu, Rodrigo Brandão. Cara, a gente sabe que o Textor é empresário, enfim, mas não é o momento de perder ninguém, né, Gabriel? Já negociou alguns jogadores, né? Vamos pegar a base campeã da Libertadores e do Brasileiro ano passado. O Almada já foi, o Luiz Henrique já foi, Igor Jesus, Gregory agora foi negociado. Não tô esquecendo de mais ninguém não, né? Então, segura quem puder. Eu sei que, assim, todo mundo já tá mais do que acostumado, o fluxo vai ser esse. Chegou boa proposta, o Júnior Santos também foi embora, né? Não era bem um titular na reta final da temporada, mas era um jogador importante. O fluxo vai ser esse. Vai chegar a proposta, se for boa, vão negociar e vão repor. Botafogo sempre tá repondo. É porque nem sempre é fácil, né? Tá aí, ó, já estamos em julho. Quase agosto. Até agora, quase agosto, o Botafogo ainda não conseguiu repor, por exemplo, o Luiz Henrique. Contratou o Arthur, que ainda não conseguiu pegar o ritmo necessário. Nem sei se tem a qualidade para suprir a saída de um Luiz Henrique. Entendo que algumas negociações são inevitáveis. Justo. Pô, o Júnior Santos foi comprado por R$1 milhão. Cerca de R$1 milhão. O Botafogo vendeu por 50 pro Atlético. Tá aí, não tá jogando nada no Atlético. Então, tem umas que são inevitáveis. Outras, eu acho que dá pra você tentar manter pelo menos uma base. No caso do Marlon Freitas, ele é um líder ainda do vestiário. E é importante você não perder esse tipo de jogador. O empate sábado no estádio Newton Santos, sabor amargo? Frustrante demais, amargo demais. O Botafogo teve um primeiro tempo onde amassou o Corinthians, amassou. Por 30 minutos um amasso. Depois 15 minutos, assim, onde foi melhor, mas não amassou. Tipo o Vasco com o Inter. Perfeito, a mesma análise, muito bem lembrado. Era pro Botafogo ter virado o primeiro tempo com uns 2-0. Era o time reserva do Corinthians com alguns titulares. Aí no segundo tempo o Dorival fez o quê? Yuri Alberto, Memphis, Breno Bidon, Mateuzinho, jogadores titulares entraram. O time melhorou de qualidade. E o Memphis aproveitou uma bola aérea que respingou dentro da área para empatar o jogo. Botafogo tem um padrão que se repetiu nas duas atuações sob o comando do David Ancelotti no Newton Santos, contra a Vitória e contra a Corinthians. Joga muito o primeiro tempo, não abre a vantagem necessária. No segundo tempo, o time começa a mexer, a trocar, o banco não corresponde, o nível cai e o resultado não é o desejado. Botafogo analisa TT, né, do Panathinaikos, mas prioriza um ponta misterioso, que ninguém sabe o nome desse jogador, tá? E se ninguém sabe, não é o Antony, tá? Antes de falem, esqueçam Antony. O preço do Antony é caro para a Europa, imagina para o Brasil, né? Então não deve ser ele. Vamos ver quem é esse ponta misterioso. TT, ponta de 25 anos do Panathinaikos da Grécia, está no radar do Botafogo. Para o segundo semestre de 25, o clube, no entanto, apenas analisou e não avançou em proposta pelo jogador revelado no Grêmio, por hora. A informação é do canal do Medeiros neste domingo, que saiu aí dias antes na mídia grega, né? Ainda de acordo com o canal, o Botafogo prioriza outro ponto no mercado misterioso que ainda não teve o nome revelado. O clube precisa de um atacante com força, habilidade, velocidade e características de um contra um, né, para o restante da temporada. Né, aqui embaixo está o vídeo do canal do Medeiros. Depois vá lá, dá uma moral no Medeiros lá, dá uma moral no canal dele e assista lá. Pessoal, não tenho aqui um nome para citar. Cara, sempre que, lógico, a gente joga FIFA, né, que assiste jogos de times europeus e tal, sempre vai ter 1000 nomes pra gente indicar que, ai, pega tal jogador, ai, fulano é bom de bola. Bom de bola tem um monte. Agora, vai caber na realidade financeira do clube que, mesmo podendo pagar 25 milhões de euros por um jogador, isso aí é um dinheirão gigantesco. Mas jogadores lá fora, por exemplo, o próprio Antony, que muitos pedem aqui,
Cara, ele custa mais ou menos 50 milhões de euros. É o dobro do que valeu, por exemplo, a mais cara da história do Botafogo, que foi agora o nosso digníssimo Danilo. Então a gente não pode viajar na maionese. Não somos nenhum clube árabe que tem aí um caixa lastreado em petrodólares, como os times árabes têm ali e fazem negócios absurdos. Não somos esse tipo de clube. Não temos um banco estatal bancando o Botafogo, como alguns rivais aí sempre tiveram. Né? E mesmo assim só podem fazer negócios na casa dos nossos negócios. Por exemplo, a mais cara do Flamengo até hoje é no mesmo nível da nossa mais cara. Eles têm muito mais torcida, muito mais dinheiro, não sei o que. E até hoje a mais cara que já fizeram na história do Flamengo é o mesmo valor da nossa mais cara, que é o Danilo. Então, ninguém no Brasil tem capacidade de fazer um negócio de 50 milhões de euros. Né? Então temos que ter um pouquinho mais de calma, cautela nos nomes que a gente fica cobrando nas redes sociais para trazer. Ah, traz Firmino. Ah, não é bem assim. Se o valor for estratosférico, não tem como trazer. Mesmo o técnico dando dinheiro e tal, ele não é maluco, né? Mas eu confio nos scouts do Botafogo. Capacidade para isso eles têm, achar bons jogadores. Se por um acaso não trouxerem o TT, é porque analisaram que não era necessário, ou que não era suficiente, ou que não era um custo-benefício interessante. Às vezes até é um bom jogador, mas o preço que vão pedir por ele é muito acima do que a gente pode pagar, e tem outros critérios para avaliar um negócio aí. Então, rapaziada, é aquilo. É esperar e torcer para que seja um bom ponta de características de força, velocidade, um ponta alto, forte, de um contra um interessante, para a gente poder ter aí uma opção, ou até um cara que vem e tome a posição do Arthur, que eu não venderia, não me desfaria do Arthur agora, mesmo que ele não vire titular nos próximos meses, perca a posição para o próximo ponta, ele é um cara interessante para ter no elenco, sim, e é uma posição carente do Botafogo, a ponta direita. Então, tomara que o Botafogo acerte e seja rápido. Porque quanto mais rápido o cara vier, mais rápido ele entrosa. Não podemos esperar até o último dia de janela para trazer esse cara, não. Sei que o técnico do Botafogo tem um senso de urgência muito relativo, né? Sempre buscam até a última hora para trazer o reforço. Mas o ideal, para a gente continuar vivo em Libertadores, Copa do Brasil e também não deixar os líderes do Brasileirão desgarrarem muito, é que esse cara venha rápido, para entrosar rápido com o time e conseguir aí uma arrancada, buscando aí disputar todos os títulos para quem sabe ganhar um deles esse ano. Pesquisa mostra crescimento do Botafogo desde 2022 e põe o clube com quase 2 vezes mais que o Fluminense. O Botafogo foi um dos únicos clubes que cresceu de tamanho de torcida no Brasil desde 22. É o que aponta a pesquisa O Globo, IPSOS e PEC, divulgada nessa segunda-feira. Percentualmente, o Glorioso passou de 1,3 para 1,5. Cara, isso aí é quase 20%, né? Você aumentou mais de 10% a torcida em 3 anos. Isso é muita coisa, cara. É tipo você ter, sei lá, 10 milhões e passar para 11 milhões. 11,5 é muita coisa. Em 3 anos é muita coisa, né? Com o resultado da pesquisa, o Botafogo tem quase 2 vezes mais torcida que o Fluminense. 1,5 contra 0,9, quer dizer. Ou seja, o dobro do Fluminense seria 1,8. O Botafogo está com 1,5, é quase o dobro. O rival está percentualmente mais próximo de clubes como Santa Cruz, Atlético Paranaense e Remo. Ou seja, o nível do Fluminense é esse, de times regionais. O Fluminense, o Remo, o Santa Cruz, Atlético Paranaense são times de torcida regional, só tem no estado deles. O Botafogo é um time de torcida nacional. Eu morei em Uberlândia durante 2 anos. Uberlândia é interior de Minas Gerais, já é quase Goiás. E lá tinha muito botafoguense, cara, muito. Fui a Brasília, tem muito botafoguense em Brasília. Goiânia tem muito também. Juiz de Fora tem muito. Entre outros lugares, posso citar aqui vários. O pessoal não sabe não, mas no Paraná tem muito também botafoguense no Paraná, Santa Catarina. Entendeu? Então, coisas que você não vê o Fluminense. Eu morei, como eu falei, 2 anos em Uberlândia e eu conheci. Lá tem muito flamenguista, vascaíno, botafoguense, palmeirense, corintiano, São Paulino. Mas não conheci um único tricolor em 2 anos. Então você vê o tipo de torcida mais centralizada no estado de origem, que é a do Fluminense, né? Regional, não é nacional. O levantamento foi feito com 2.000 brasileiros com mais de 16 anos, de 5 a 9 de junho, em 123 municípios. Ou seja, mostrando que é
pelo Brasil afora. Isso mostra como o Fluminense é regional. Curiosamente, a pesquisa permitia a citação de 2 clubes, o que faz a torcida do Flamengo ser grande. Se pedir um só, meu amigo, o dia que você der na pesquisa aqui, ó, amigão, tu fala só um time. Se falar só um time, a do Flamengo, que tá aqui aparecendo com 21%, ela cai na metade, tá? Aposto o que vocês quiserem. Fizer a pesquisa que só pode falar um time qual você torce, a do Flamengo cai na hora metade. Porque eu não torço para 2 times, eu torço para um só. Pra que perguntar se eu torço para 2 times? Quais são os 2 times que você torce? Eu falo, não tem 2 não, irmão, tem um só. Torço para um só. Mas porque no Nordeste, no Norte, o cara, quando o Remo ganha, ele é Remo. Quando o Remo perde e o Flamengo ganha, ele é Flamengo. O cara que torce pro Motoclube, ele é Motoclube. Se o Flamengo ganha, ele é Flamengo. O cara que torce pro Asa de Arapiraca, ele é Asa de Arapiraca. Se o Flamengo ganhar, ele é Flamengo. Se o Flamengo perder, ele é Asa de Arapiraca. O cara que torce pro Amazonas, ele é Amazonas quando ganha. Mas se o Flamengo ganhar, ele é Flamengo. Então por isso que bota aqui 2 times. Porque assim o Flamengo vai a 21%. Entendeu? Vamos voltar lá. Curiosamente, a pesquisa permitia a citação de 2 clubes, podendo ambos serem contabilizados. Aspas, você torce ou tem simpatia por qual time brasileiro? E por mais algum? Cara, muita tática de Fla-Press para ajudar o Flamengo, né? Em relação ao ranking geral, o Botafogo ficou em 12º. Veja abaixo. Flamengo 21,2%. Corinthians 11,9%. Segundo. Palmeiras em terceiro 6,5%. São Paulo em quarto 6,4%. Vasco em quinto 3,4%. Grêmio em sexto com 3,0%. O Cruzeiro em sétimo com 2,3%. Atlético Mineiro em oitavo com 2,3%. Cruzeiro e Galo empatados, hein? Nono, Bahia com 2,2%, Santos 2,0%, Inter 1,7%, 11º, Botafogo 12º, 1,5%. Você vê que o G12 tá aí, né? Quem tá fora do G12? O Fluminense. Entrou o Bahia, né? E saiu o Fluminense. Bahia tá ali, ó. O estado da Bahia é muito grande, né? Temos que lembrar disso. A Bahia, o estado é gigantesco, é muito maior do que o Rio de Janeiro, por exemplo. Aí vem o Sport com 1,3%. E aí, já caindo abaixo de 1%, porque o Sport tem 1,3%. O Fluminense tem 0,9%. Seleção Brasileira 0,9%. Vitória 0,8%. Fortaleza 0,7%. Ceará 0,7%. Santa Cruz 0,6%. Atlético Paranaense 0,5%. E Remo 0,5%. São os 21 primeiros. Seriam os 20 times, né? Mas como incluíram a Seleção Brasileira, acabou ficando como 21. É isso, gente. Fala aqui há muito tempo já. O Botafogo é muito maior que o Fluminense em torcida. Isso aí é incomparável. Quem luta contra isso é meramente clubista. Mas esse papinho de você botar 2 times para cada um escolher é meramente você botar o Flamengo com 21%. Botar o Flamengo acima de todos os outros. Muito acima. Porque todo mundo sabe que no Norte, Nordeste, interior do Mato Grosso, interior de Goiás, esses lugares assim, interior do Brasil, né, onde não tem ali os principais 15 times do Brasil, vamos dizer assim, o segundo time de todos esses lugares é o Flamengo, né, por questão de transmissão de futebol anos atrás, etc. Mídia, né? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.